Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aí para vocês degustarem a respeito do concurso para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o cargo 214 para professor de Geografia, ok? Nós estamos aqui no curso Império, em Taguatinga Centro, 3351-1222, com uma turma específica, e aqui no Império a missão é real. Aqui você passa a ser servidor, a ser professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ok? Vamos para o item 8 do nosso edital, ok? Traz especificamente o assunto as mudanças climáticas. O que tem acontecido nos certames, nos concursos que abordam de forma direta ou indireta essa temática nas provas. Em especial, as conferências que as Nações Unidas já realizou sobre o tema desenvolvimento sustentável e as conferências que as Nações Unidas, por intermédio do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, sigla em inglês chamado de IPCC, Agência Especializada da ONU, sobre o tema, criado no final da década de 80. Então, é o IPCC que vai organizar o que nós vamos chamar de COPs, Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, tá bom? Então, vamos fazer uma passagem aqui, vamos passar de forma bem objetiva, bem focada, em relação às conferências da ONU sobre mudanças climáticas. Você tem aí um marco na trajetória das Nações Unidas a respeito da primeira conferência da ONU sobre o tema desenvolvimento sustentável. Lá na década de 70, em Estocolmo, na Suécia, considerada um marco. Participaram quase 80 países nessa conferência. O que nós tínhamos de relevante para a prova dentro da conferência de Estocolmo? Nós tínhamos lá a questão do Clube de Roma, que era um grupo de empresários que estavam a serviço dos países naquela época chamados de primeiro mundo, É importante nós salientarmos isso aí, naquela época, porque a classificação atual são países centrais, países de centro, desenvolvidos, ricos, industrializados. Então esse Clube de Roma estava a serviço de alguns países naquela época chamados de primeiro mundo. E o Clube de Roma levou uma proposta para a Conferência de Estocolmo, a proposta do desenvolvimento zero. Proposta esta polêmica e não aceita. Por quê? Porque tinha países aqui que estavam em franco desenvolvimento, os chamados países de industrialização tardia, Brasil, Argentina, México, algumas bibliografias trazem o Chile, a África do Sul, China, Índia e os tigres asiáticos da primeira geração. Então o que é que vai acontecer? Esses países não concordaram com essa proposta do Clube de Roma. Tá ok? Nós tivemos duas resoluções importantes da Conferência de Estocolmo. Uma, aonde chegou a um consenso entre os países participantes que era necessário associar conhecimento e tecnologia à preservação do meio ambiente. E a outra girou em torno das chamadas fontes alternativas de energia. Começaram a dar uma ênfase para as chamadas fonte nuclear e a fonte hidráulica, ok? 20 anos depois, tu tem um aniversário da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o tema desenvolvimento sustentável. Dessa vez realizada no Brasil, a chamada ECO 92 ou Rio 92. Ou ainda, de abrir provas, o examinador colocar Conferência da Terra. Tá bom? É importante nós degustarmos aqui sobre a questão da ECO 92, porque todas as conferências que vão suceder a ECO 92 vão fazer menção, de certa forma, aos principais documentos assinados no Rio de Janeiro em 1992. Mas no Rio de Janeiro nós tivemos duas situações importantes para a gente começar a refletir sobre a ECO 92. Uma delas foi o quê? A chamada Carta da Terra.
que já trouxe a obrigatoriedade em relação aos países desenvolvidos. Na época, década de 90, classificados assim: países desenvolvidos, do norte, ricos, industrializados. Qual foi a obrigatoriedade? Esses países são os mais desenvolvidos, são os mais ricos, têm mais recursos, demandam por mais energia e recurso natural. A Carta Terra vai trazer a obrigatoriedade deles para investir em preservação do meio ambiente. E também por intermédio da Agenda 21. Qual é a finalidade de ter criado a Agenda 21? Por alto, um mecanismo, um plano de metas no âmbito político, econômico, social e ambiental propriamente dito, que diz o quê? Para que se possa cumprir e fazer cumprir a Carta da Terra, ok? E aí o que vai acontecer, pessoal? Dentro dessa perspectiva, no Rio de Janeiro, nós tivemos 3 convenções importantíssimas. Uma delas foi a Convenção das Florestas, que em sua essência traz qual situação? Todo o país é soberano para utilizar as suas florestas, desde que a derrubada de árvores seja feita de forma racional, inteligente e sustentável. A segunda convenção foi a Convenção da Biodiversidade. O que diz a Convenção da Biodiversidade? Os países que participaram no Rio de Janeiro, foram quase 180 países, assinaram a Convenção da Biodiversidade, se comprometendo a investir na preservação de espécies nos ecossistemas. E por último aí nós tivemos a Convenção do Clima. 99% dos países participantes no Rio de Janeiro assinaram a Convenção do Clima, exceto os Estados Unidos da América. Porque na época você tinha um republicano que agiu de forma unilateral, George Bush, mais conhecido por Bush pai, ok? 10 anos depois eles se reuniram novamente na conferência do Rio+10. Observe que embora leve essa denominação, Rio+10, ela não ocorreu no Rio de Janeiro, ocorreu na África do Sul, na cidade de Joanesburgo. Para que serviu a Rio+10? Para fazer um balanço. Que tipo de balanço? Até que ponto a Conferência do Rio de Janeiro melhorou ou mudou a saúde do planeta? Esse balanço foi frustrado. Derrubamos mais florestas, a lista de animais ameaçados de extinção não para de crescer, e em 10 anos, de 92 a 2002, a queima de combustível fóssil aumentou 20%. 10 anos depois da Rio+10, se reuniram ano passado, no primeiro semestre, 2012, no Rio de Janeiro, para a conferência da Rio+20. Também considerada uma conferência frustrada para os especialistas. Por quê? Porque pouco foi cumprido em 20 anos de ECO 92. Os principais documentos ficaram muito na teoria. Uma das principais frustrações da Rio+20 girou em torno do PNUMA, do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. A proposta do Brasil era que o PNUMA virasse a agência especializada da ONU, que aí sim, com a agência ele vai ter o poder de quê? De fiscalizar, o poder de punir, o poder de cobrar dos países que assinaram, dos países que são signatários desses acordos, desses tratados, dentro da perspectiva do meio ambiente, tá bom? Enfim, infelizmente o PNUMA não virou agência, não foi dessa vez na Rio+20. Por outro lado, as Nações Unidas, como nós havíamos dito, por intermédio do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, aonde fazem parte pouco mais de 130 países, inclusive o Brasil, realiza o quê? As chamadas conferências da ONU sobre o tema mudanças climáticas. Uma conferência importante que vai servir como ponto de partida é a chamada Rio+5. Ora, vejamos, a conferência no Rio de Janeiro em 92, mais 5 anos, dá no ano de 97. E ela vai ocorrer aonde? No Japão, na cidade de Kyoto. E daqui surge o que você conhece por Protocolo ou Tratado de Kyoto, ok? Esse protocolo, esse Tratado de Kyoto, é importante nós salientarmos aqui
a sua situação em relação à adesão no que tange aos países. Ele tinha a data certa para entrar em vigor. Navio +10 não entrou em vigor pela oposição movida pelo maior poluidor na época. Naquela época, em 2002, Estados Unidos da América, porque hoje atualmente é a China. Agora, lembrando que em 2002 nós tínhamos o quê? Um republicano na presidência dos Estados Unidos, George Walker Bush, tal como o pai dele, George W. Bush, que não assinou a Convenção do Clima, ele também não vai assinar o Protocolo de Kyoto, que entra em vigor anos depois, exatamente em 16 de fevereiro de 2005. Naquela época, em 141 países, inclusive no Brasil. Hoje temos pouco mais de 160 países. Lembrando que apenas os países desenvolvidos, ricos, industrializados, em especial pelo que você conhece pelo nome de G7, vão ser obrigados a cumprir as metas. Porém, se outro país em desenvolvimento assinar o protocolo de Kyoto, mesmo assim ele não é obrigado a cumprir, mas ele passa a ser pressionado a cumprir as metas. É o caso do Brasil, ok? E atualmente o governo dos Estados Unidos da América não assinou, mas a maioria dos estados assinaram. 28 estados americanos hoje atualmente estão no protocolo de Kyoto, inclusive um dos maiores poluidores, que é a Califórnia. E aí é exceção à parte. Por quê? Porque a Califórnia assinou na gestão do Arnold Schwarzenegger, republicano. É uma exceção entre os republicanos, tá bom? Bom, em relação às conferências mais recentes sobre mudanças climáticas, você vai ter a COP15, em dezembro de 2009, mais falada do que Papai Noel e Natal nessa época. Por quê? Porque ocorreu no mês de dezembro. Mas tudo bem, não vem ao caso aqui. Ela vai ocorrer aonde? Na Dinamarca, na cidade de Copenhague. Qual é o objetivo? Não apenas da COP15, mas de todas essas outras COPs aqui, 15, 16, 17 e 18. Tem um acordo global que substitua à altura o protocolo de Kyoto. Teve acordo nessas COPs? Teve. Mas era o acordo que o mundo esperava? Não. Por exemplo, olha um acordo que surgiu na COP15. Brasil, China, Índia e Estados Unidos, coincidentemente os 4 maiores poluidores atuais, segundo o IPCC. China o maior poluidor, Estados Unidos o segundo maior poluidor, Índia o terceiro maior poluidor e o Brasil o 4º maior poluidor, segundo o IPCC, fizeram um acordo na COP15, se comprometendo o quê? A discutir as metas de redução. Não era esse o acordo que o mundo espera. O mundo espera que as metas sejam fixadas. Nós estamos discutindo as metas desde a Convenção do Clima no Rio de Janeiro. Em pleno século XXI, o mundo espera que as metas sejam fixadas. País X, você vai reduzir tanto até tal ano. País Y, você reduz tanto até tal ano. E aí, como o acordo não saiu, marcaram a COP16 para dezembro de 2010, ocorrendo aonde? Balneário Mexicano de Cancún. Interessante que antes da COP16, em outubro, teve um encontro em Nagoya, no Japão, representados por 193 países. O que eles discutiram em Nagoya? Mudanças climáticas. Eles já saíram de Nagoya falando que o acordo tão esperado não sairia na COP16. Para não dizer que não fizeram nada, fizeram um acordo lá na COP16. Não era o acordo que o mundo esperou, ou esperava, mas foi um acordo lá. Criaram um fundo verde para o G77 na COP16. O G77 é um grupo de países que menos poluem. Criaram um fundo verde para ajudar esses países a lidar com as mudanças climáticas. Olha só, menos poluem, mas são afetados, ok? Na COP17 foi considerada a data limite. Ou o acordo sai, ou sai para substituir o protocolo de Kyoto. O que aconteceu na COP17? Que foi realizada em Durban, na África do Sul. Simplesmente eles pegaram o protocolo de Kyoto, que tinha a data de validade até 31 de dezembro de 2012,
e prorrogaram essa data de validade até 2020. E aí da COP17 em diante, teremos outras conferências que vão tentar substituir à altura o protocolo de Kyoto. A mais recente foi a COP18, em dezembro de 2012, em Doha, no Catar. Tá bom? Então, pessoal, quando os examinadores se referem ao assunto mudanças climáticas, de uma forma ou de outra, eles vão abordar a questão das conferências da ONU relacionadas às desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas, cada uma com suas consequências e desdobramentos, fazendo menção ao que ocorreu na Expo 92. Os principais documentos estão aí, tá bom? Pegando o link desse assunto mudanças climáticas, é interessante você lembrar também, para efeitos de prova, que o assunto Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada pelo governo federal em 2010, tinha dado prazo até 2012 e prorrogou o prazo até o ano que vem, para que o DF e os mais de 5.563 municípios entreguem ao governo federal para receber recurso para que implantem o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ok? Então, é um ponto importante, questão certa da prova, item 8 do edital. Para melhorar o seu conhecimento sobre o tema, eu sugiro que você pegue a aula relacionada a esse assunto todo sábado e domingo na CBN, exatamente às 13h50, com o professor, jornalista e especialista no assunto André Trigueiro. O assunto é Mundo Sustentável, uma aula de geografia, uma aula de atualidades para quem se predispõe a fazer concurso público. Então nós estamos aqui no curso Império com uma turma específica de geografia, aonde o candidato ele tem a geografia e também a ênfase com atualidades, que é o que interessa para efeitos de concurso público. Prazer imensurável. Reserve já a sua vaga 3351-1222. Curso Império, como eu disse, aqui a missão é real. Aqui você passa e passa a ser professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal.